Bom, gente, eu resolvi fazer uma receitinha de pão de queijo, né? E aí eu peguei essa vasilha aí e já separei aqui os ingredientes: leite morno, a margarina, fermento biológico, o sal e o açúcar. Eu coloquei na mesma vasilhinha, né? Um do lado do outro. Um ovo e a farinha. Eu acho que não mostrei a farinha. Mas aí eu coloquei, a medida da xícara, eu coloquei 2 xícaras de farinha, né? Nessa mesma xícara aí que eu fiz o leite. E aí eu vou colocando agora o fermento. Eu coloco uma colher de sopa, gente, de fermento, né? Porque ainda não tenho aqueles medidor, né? Pra estar medindo as quantidades. Mas aí eu vou comprar. E aí eu vou colocar também uma colher de açúcar, uma colher de sopa de açúcar e meia de sal. Coloco tudo junto e aí eu vou colocar o leite. Coloquei minha xícara, mas aí eu vou colocando aos poucos, gente, pra poder ir mexendo, né? Pra não errar o ponto da massa. Porque às vezes coloca muito e fica bem molengo, né? E aí, gente, eu vou colocar um pouco de margarina, não vou colocar uma colher. Vou colocar só um pouco. Porque na receita eu vi que era pouca, não era uma colher não. E aí eu vou quebrar o ovo fora, né? Porque se estiver estragado, pra não perder os outros ingredientes, né? E aí eu quebrei ele fora, pra depois eu vim colocando ele dentro, né? E aí eu vou misturar agora, né? Coloquei o ovo dentro. E agora eu vou misturar. Vou misturar com essa colher, gente. Porque essa massa, ela fica bem ligada, né? Ela não fica homogênea como a outra, né? Ela fica meio ligada porque esse pão vai ficar bem fofinho. E aí vocês vão ver o resultado, né? Na verdade, gente, eu já tava com um pouco de medo, porque eu nunca fiz essa receita, foi a primeira vez. E aí eu tava fazendo do jeito que eu vi, né? Mas vocês sabem, como eu não tenho aquele medidor que mede os ingredientes certinho, eu sempre fico com medo de dar errado, né? Mas, com fé em Deus, logo eu vou comprar aqueles medidorzinhos, né? Que tem aquelas quantidades que a gente pode fazer pelas quantidades, né? Então, aí eu vou mexer bastante, né? E aí eu vou mexendo com a colher mesmo. Eu só vou pegar com as mãos na massa só pra fazer, né? O formato dos pãozinhos, mas enquanto isso eu vou só mexendo com a colher. Porque, ó, como vocês estão vendo, ela fica cremosa, assim, ela fica mole a massa, ela não fica como a outra mais firminha, não. E agora eu vou botar pra descansar, gente. E aqui a massa já descansou, né? E agora, como eu falei pra vocês, eu melei minha mão de manteiga, né? De margarina. E aí eu vim fazendo, ó, o formato dos pãozinhos e colocando nessa forma aí, né? E aí, gente, ó, como vocês estão vendo, ela fica mole. Se você não melar a mão com a margarina, ela gruda na sua mão todinha, né? E aí eu fui fazendo toda a massa, né? E fui colocando aí na forma. Ele depois vai mudar, gente, porque ele não fica desse jeito, não. Ele vai, como a massa ainda, vou esperar ela inchar um pouco, porque tem que colocar... Como vou colocar ela pra descansar, né? Então, ela ainda vai dobrar de tamanho, ela ainda vai inchar mais. E pra poder ir ao forno, né? Pronto, gente, e assim ficou. Essa minha forma é muito pequena, como eu já falei, eu tenho que comprar uma maior, né? Pronto, coloquei ela pra descansar. E aí, ó, como foi que ele ficou? Tá vendo, gente? Ele cresceu e quando for pro forno ele vai crescer mais, né? Como vocês sabem. E aí eu já coloquei, já botei o forno pra esquentar, né? Pré-aquecer a 180 graus. E assim, gente, ó, ficou o pão bem fofinho. Gente, é sério, ficou uma delícia esse pão. Eu acertei no ponto da massa. Eu tava com muito medo de não dar certo, porque eu vi muito mole, né? Então eu tava com medo. Mas depois eu vi recheando aí com requeijão. E assim ficou o resultado. E aí eu já tava aí no lanche com as minhas crianças, né? O Miguel não para, como vocês sabem, o Miguel fica correndo. Ele senta, mas corre, já tinha comido um pãozinho. E aí pediu outro, eu dei. Mas aí ele come assim, brincando, né? Ele senta, depois levanta. E assim fica, gente. Mas ficou muito gostoso o pão. De verdade, se vocês quiserem, façam em casa que a gente não vão se arrepender. Bom, gente, também resolvi fazer as minhas unhas hoje.
né? Minhas unhas são bem pequenininhas. E aí eu vou colocar a soft gel. Eu comprei essa soft gel na Shopee. E aí eu tirei dessa bacinha e coloquei nessa outra, porque tem as divisões, né? E aí eu coloco pela numeração, eu separo pela numeração, né? Do 0 até o 11. Então, eu vou começar fazendo as unhas. Eu começo escolhendo as unhas, né? Eu vou medindo as unhas aí. E aí eu vou escolhendo, né? Não pode passar e nem faltar. Eu vou escolhendo de uma por uma. Gente, a cor dessa soft é linda, dessa soft gel. Se vocês quiserem, eu deixo o link aqui, né? Nos comentários. Na verdade, eu vou deixar, né? O link aqui nos comentários. E aí, eu já peguei os preparadores. Eu peguei o desidratador, o primer, esse desidratador aí da Volley. Peguei o primer e a base em gel, né? Que é pra poder fixar a unha. Apesar que eu também uso a cola em gel, né? Bom, gente, depois de separar as soft gel, eu vou separar os desidratador. Eu vou começar lixando a unha. Né? Agora eu vou fazer só poucas ranhuras, gente, pra não afinar muito a minha unha. Em seguida, eu vou passando desidratador pra poder desidratar a unha, né? Eu vou fazer só de uma mão, gente. Depois eu faço a outra, porque fica complicado fazer assim. E aí agora eu passei o primer. E em seguida eu venho com o gel base, né? Depois que o primer deu uma secada, porque é rápido de secar, né? E aí eu vou passando uma camada fina em todas as unhas. E lembrando, gente, eu não sou profissional, tá? Eu faço a minha da minha filha em casa e dura, né? E aí eu levo pra essa lanterna, né? Eu coloco na lanterna pra dar uma secada e depois eu coloco na cabine, né? Porque é só pra dar uma secadinha mesmo rápida. E aí em seguida eu já venho com a cola. Mas antes disso, gente, eu preparei a unha, né? Eu fiz alguns desenhos nela, porque depois colocar na mão fica difícil, né? Como eu tô fazendo só. E aí, ó, eu fiz esses desenhos nas unhas, colei algumas pedrinhas. E em seguida eu vim colocando a cola, né? A cola em gel. E vou aplicando na unha. E aí, gente, eu coloco na lanterna e seguro, né? Por alguns segundos, pra poder fixar. Porque depois eu vou colocar tudo na cabine, né? Então eu coloco logo essa unha por uns 5 segundinhos. Em seguida eu vou colando as outras, né? É como eu falo aqui, né, gente? Eu não sou profissional. Eu faço, né, na minha e faço na da minha filha, né? E é assim que dá certo. E dura 8 dias ou até mais, né? Dependendo de quantos dias eu queira ficar. Às vezes acontece ter algum descolamento, acontece. Porque às vezes não fixa bem, ou às vezes não cutilei bem, né? Mas sempre dá certo, assim. Entendeu? E é super rápido, é fácil. Depois é só vir acertando nas partes das cutículas, tudo certinho. Eu gosto bastante, gente, de colocar soft gel. Antes eu inventava de fazer a de gel, né? Era bem trabalhoso, não acertava. Mas agora com a soft gel é bem mais fácil. Em seguida eu venho ajeitando todos os cantinhos das cutículas, né, com a minha broca de cerâmica. Depois que eu fiz todas as cutículas, eu venho passando o top coat, né? Venho passando o top coat em todas as unhas e vou levar pra cabine por 60 minutos, né? Passo em todas as unhas, né, e levo a cabine por 60 minutos. E aí já tá pronto, gente. Agora eu vou preparar o tamanho. E a unha ficou assim, gente. Eu não achei o outro pedaço, gente, porque eu ia mostrar pra vocês o resultado das duas mãos. Mas foi assim que ficou, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu joinha, se inscreva aqui no canal. E até o próximo vídeo, tá? Curte muito, minha gente. Compartilha, assiste o vídeo até o final, porque vocês ajudam muito o meu canal, tá bom? Tchau!